Oi, pessoal, tudo jóia? Estamos no ar aqui no podcast da Unifacamp, o melhor podcast acadêmico. Claro que é o nosso, né? Claro que eu vou puxar sardinha aqui pra gente. Olha, eu já vou pedindo aquela fortalecida que eu costumo pedir em todos os inícios dos nossos episódios, para você se inscrever no canal, para você ativar esse sininho que está aqui na tela, porque todas as vezes que nós estivermos num programa ao vivo ou num programa gravado como o de hoje, você é notificado, você é notificada. Ó, o nosso programa está sendo gravado, mas não se preocupe porque a gente conta muito com a sua interação. Rolou alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Você pode comentar aqui no nosso YouTube ou na nossa rede social. Nós temos um Instagram, viu, gente? Segue lá a gente no Instagram, @podcastunifacamp, porque eu sei que o Instagram da Unifacamp você já segue, né? O que tem que seguir, unifacamp.oficial. Quer conhecer os nossos cursos? Hoje o papo é sobre fisioterapia pélvica. Nós temos curso de fisioterapia, trava-línguas, um curso de fisioterapia aqui na nossa instituição. Tantos outros cursos da área de saúde também, enfermagem, medicina, tantos e tantos outros. Pedagogia, psicologia, temos cursos na área também da comunicação social. Eu tenho certeza que você vai adorar conhecer os nossos cursos e o nosso corpo docente, que, diga-se de passagem, é excelente, tá bom? unifacamp.com.br. Aponte a câmera do seu celular para esse código aí que está na sua telinha e já era. Você conhece a nossa instituição. Tá bom, gente? Esse podcast vai estar... Você gosta de ouvir podcast? Eu adoro ouvir. Às vezes, enquanto eu estou em casa fazendo alguma coisa ou na pausa do trabalho, eu amo ouvir podcast. No carro eu ouço bastante. Se você é como eu, você vai poder ouvir o podcast. Esse podcast vai estar disponível na sua plataforma de áudio predileta. Deezer, Spotify, aqui mesmo no YouTube Music também, tá bom, pessoal? É isso. Vamos ao nosso papo de hoje. Eu amo falar sobre saúde feminina, desse universo, né? Nós viemos aí... Deixa eu arrumar aqui. Ô, diretor, dá um grauzinho aqui que eu tô hoje meio surdinha. Aumenta um pouquinho. Nós viemos agora de uma bateria aí de outubro pra cá, falando bastante, né, sobre o universo feminino. Tivemos o Outubro Rosa, enfim. E hoje nós vamos falar sobre fisioterapia pélvica. Já manda esse link para todas as mulheres que você conhece da sua vida, tá bom? E já chama geral. Aliás, não é só para mulheres esse assunto, né? É um assunto de utilidade pública, é para toda a família, é para todos nós. Conhecimento nunca é demais. Então já manda esse link para geral, porque hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Você sabe o que é? Você acha estranho esse nome? Já ouviu falar? Sua médica já te encaminhou para fazer fisioterapia pélvica? Você fez? Você não fez? E aí, conte para nós, tá bom? Hoje eu recebo com muito carinho. Marta, um beijo para você, muito obrigada. Nossa querida Marta, doutora Marta Sobral, esteve aqui falando também de bruxismo, fisioterapeuta na área aqui, ó. Essa área aqui. Trouxe até eu esqueci o nome, viu, Marta, da sua... Como que chamava o Joãozinho, Manuelzinho? Não sei. É a cara rachada que ela trouxe lá. Ela trouxe e falou pra gente. Muito obrigada, Marta. Tem podcast dela aqui disponível sobre bruxismo. E ela indicou essa querida profissional para estar hoje aqui com a gente, né? Muito renomada, já conhecida aqui na nossa cidade, na nossa região. Enfim, eu estou muito feliz de trocar essa ideia com a doutora Carolina Blas. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Que agradecer. Que bom que deu certo da agenda, né? Deu tudo certo, que bom. Eu queria até agradecer os pacientes da doutora Carol, que liberou ela aí nessa 1 horinha. Ela já volta pra aí. Calma aí que ela já tá chegando. Carol, muito obrigada. Sinta-se em casa, seja bem-vinda, tá bom? Estamos aqui fazendo esse podcast. Provavelmente esse podcast vai circular aí em janeiro para o pessoal assistir no período de férias. Então, é um período muito importante, né? Pra gente avaliar nossa saúde, né? Tirar as coisas do papel e colocar em prática. E eu vou até arrumar minha postura. É o começo da promessa, né? Ano novo, vida nova, hábitos novos, Verdade, enfim. verdade. Comece já, pessoal. Vou apresentar a Carol pro pessoal. Posso falar Carol, né, Carol? Pode. Carol deixou, tá? Então, eu vou apresentá-la para vocês, tá bom? E a gente já começa trocando a nossa ideia.
Com muita alegria, então, né, gente? Nós recebemos a doutora Carolina Blas, formada há 13 anos em fisioterapia pela USP de Ribeirão Preto. É de lá? Você é de lá? Não, eu sou de Jundiaí Aham. e fui fazer a faculdade em Ribeirão Preto. Foram 5 anos morando em Uau, Ribeirão. uau. Tem meu Gostou? coração, viu? Uma cidade Imagino. muito querida. Só falta ter praia, né? Porque calor lá é incrível, né? Não, lá é quente. Lá é, E né? a terra é bem vermelha. É, que delícia. Pense um dia em voltar pra lá ou já Olha, criou suas raízes por aqui? Depende. Depende da oportunidade. Eu tenho meu coração bem aberto, assim, para oportunidades. E, por exemplo, se fosse para dar continuidade em algo acadêmico, seria bem interessante, né? É, Voltar para né? casa, né? Vamos Voltar pra dizer. casa. Mas sinta-se em casa, então, tá bom? Tô me sentindo em casa. Ai, que bom, que bom. Um beijão pra todo mundo aí da USP de Ribeirão Preto, pros colegas de trabalho, né? Enfim, eu tenho certeza que você fez Sim. muitos amigos lá, que leva até hoje, né? Temos uma rede, eu, meus colegas de formação, a gente se fala, a gente troca, né? Então, tem alguns que ficaram na região, abriram clínicas por lá, eu tenho outros em Campinas. Que legal. Tenho em Jundiaí também. Que legal, Sim, Carol. a gente tem uma rede aí de contato, de encaminhamentos, de troca, né? Isso Muito é tão bom. importante, né? Sim. Que legal. Um beijo a todos vocês, todos os profissionais de fisioterapia. Hoje nós vamos falar de fisioterapia pélvica, para você que está chegando agora. Mas aqui no nosso podcast já falamos com profissionais de fisioterapia voltada ao bruxismo, né? Também falamos sobre fisioterapia no esporte, né? A importância. Com o profissional, Felipe Calisto, foi um podcast incrível, ex-atleta, entende muito. E o que nós pudermos levar de informação para você, através de uma maneira leve, de uma maneira que você consiga entender, né, a principal mensagem, que eu acho que para qualquer profissional de saúde, a Carol pode até me falar se eu estou falando alguma besteira, mas eu acho que para qualquer profissional, né, Carol, a mensagem principal seria prevenção, o preventivo, trabalharmos o preventivo, não deixarmos a maionese desandar para procurarmos os profissionais, né? Sim. A gente sempre fala que quanto antes, melhor, É, né? Se for para uma prevenção, ótimo, porque a gente ainda não tem nada instalado. Agora, quando identificado alguma questão, algum sinal de alerta do nosso corpo, né, falando em saúde, porque a o gente corpo deve, fala, né, Carol? a gente deve procurar assim que o problema é que, na maioria das vezes, e eu me coloco nessa também, né? Perfeita não sou. É. Então, assim, a gente vai levando. A gente vai levando, a gente dorme com o leão, de concha com o leão. Já viu essa? Não, Você sabe que tem um problema, no caso é um leão que pode te engolir a qualquer momento, mas você tá ali, dormindo de concha com ele, sentado com ele, ok. compartilhando. Então, assim, sabe que tem algo ali, sabe que tem um sinal de alerta, tem algo que busca chamar sua atenção. Impossível você não ver um leão, porque ele é grande, tem presença, né? É. Então, a gente defende sim, como profissional da saúde eu falo, acho que pela categoria toda, né? Essa cultura da prevenção, né? Esse movimento de que quanto antes a gente procurar melhor. Boa, Tá. boa. Ai, o papo vai ser demais hoje, hein? Eita, deixa eu arrumar minha postura aqui. Hoje, Carol tá aqui, eu não vou ficar toda torta. Ô, diretor, ninguém torto aí não, hein? Isso. Júlia, Erickson, ó, todo mundo lá arrumando postura. Carol tá aqui, tá todo mundo. Mas fiquem tranquilos, estou de costas. Ela não vai dar bronca em vocês, só em mim, se eu tiver errada aqui na postura. Então, pessoal, a Carol, doutora Carolina Blas, formada há 13 anos em fisioterapia pela USP de Ribeirão Preto, com atuação em saúde coletiva, saúde da mulher, com foco em disfunções do assoalho pélvico, pré e pós-parto, alô, alô, mamães, alterações associadas à menopausa e endometriose também, empreendedora, palestrante e atualmente concilia sua agenda de atendimentos presencial e online. Seu foco está em devolver a plena qualidade de vida às mulheres com segurança, respeito e empatia através da fisioterapia. Uma missão, né, Carol? Sim. Uma Com missão. certeza. Agora me diz uma coisa, o que levou a Carol a escolher a cuidar da saúde da mulher? Já na faculdade? Ótima pergunta. Tinha alguém na sua família que já era fisioterapeuta? Não, a fisioterapia eu escolhi porque eu fiz um teste vocacional Olha na só. época de prestar. Não, acho que foi até antes do colégio, né? Do 2006, do ensino 2005, médio. mais ou menos. Antes do ensino médio. Olha. Eu fiz um teste vocacional e deu lá que eu tinha perfil para trabalhar com pessoas, com cuidado. E aí eu fui decidindo fazer fisioterapia, acho que nesse processo, né? Aham.
E eu lembro até hoje o dia que eu decidi. Eu fui visitar um hospital que tem para crianças com tratamento oncológico em Jundiaí, chama Grendac. O Grendac, um beijo para todos do Grendac. E na festa de inauguração, a hora que entrou na sala de fisioterapia, eu olhei aquele ginásio, olhei barra paralela, olhei tudo aquilo, nem sabia muito bem para que servia tudo aquilo, mas eu falei, bom, acho que eu gosto daqui. Olha, te encantou assim de primeira. E aí eu resolvi prestei vestibular, passei na faculdade, mas não foi na faculdade que eu descobri o que eu gostava de fazer. Na verdade, eu tive um grande problema ali na minha faculdade. É mesmo? Por quê, Carol? Porque eu gostava um pouco de tudo. Ah, entendi. E aí eu demorei um pouco para me encontrar. Então, quando estava terminando minha formação, as minhas amigas já todas decididas, que iam para neuro, que iam para respiratória, que iam, enfim, cada uma para sua área de preferência. E eu com cara de ué, né? Eu não sei. E me identifiquei muito com o estágio de saúde coletiva que aconteceu numa unidade básica de saúde, né? Gostava muito ali da discussão em equipe, gostava das visitas a domicílio, gostava muito daquilo, mas ainda assim não entendi muito bem. Uhum. Quando eu prestei pós-graduação, eu decidi prestar residência multiprofissional, porque ela dava um leque muito grande de vivências, assim, né? E pós-legal? 5.760 horas de pós-graduação. Uau. Foram 2 anos, eu fiz na Unifesp da Baixada Santista. E eu escolhi o programa que só não tinha UTI, porque na UTI eu sabia que eu não tinha me identificado muito com a atuação, né? Eu acho que eu preciso de gente falando, sabe? E aí a UTI é um lugar, né, muito mais, assim, as pessoas estão num nível ali de cuidado muito intenso, né? E muitas vezes em sedação, tal. Debilitados, eu não me identifiquei muito com aquele ambiente. E aí, prestei uma residência que não tinha UTI, mas era um ano inteirinho em hospital e o outro ano inteirinho em unidade básica de saúde. No ano de unidade básica de saúde, gente, eu aproveitei muito. E foi visita domiciliar, e foi grupo de exercício, e foi palestra de orientação, diabético, hipertenso, gestantes, educação em saúde. Eu amo educação em saúde. Então, assim, a minha formação inicial foi nesse lado realmente da prevenção, né? Quando você tá lá no nível primário de atenção à saúde, você consegue ali abraçar meio que todo mundo e tentando manter as pessoas controladas. Porque, assim, o hipertenso, ele é hipertenso, não tem cura para hipertensão, né? O diabético é diabético, não tem uma cura, mas tem um controle, né? Que é extremamente importante. E aí, quando você está nesse nível primário, você trabalha nisso, né? Então, eu amava aquele lugar, as pessoas, as atividades, a minha equipe, né? Então, o acolhimento era muito bom, assim, pra você? Sim. Legal. Lidei Fala com um todo pouquinho tipo mais pertinho. Com todo tipo de profissional, né, nesse nível. Então, a gente tinha os médicos da equipe, da unidade básica, tinha os enfermeiros, a equipe toda de enfermagem, os profissionais especialistas, né, físio, TO, né, nutricionista, enfim, a equipe multi vinha mais pontualmente, né, porque normalmente são carga horária mais enxuta, então eles têm uma presença mais pontual, vamos dizer, mas ainda assim tinha muita troca. Então, foi uma fase linda pra mim. E depois disso, um ano inteiro no hospital. Aí, no hospital, nós passamos por enfermarias. E passamos na enfermaria adulto e idoso, na maternidade e centro obstétrico e na pediatria. E na maternidade foi onde eu assisti meu primeiro parto, ao vivo. Foi onde eu tive a oportunidade de fazer o atendimento pós-parto imediato ali na internação. E aí eu fui gostando, né, daquele ambiente. Depois que você acostuma, né, porque o primeiro parto você dá uma assustada, assim, não sei. Eu tinha uma visão de parto que era o que aparecia na novela, né? Quando você vê ao vivo é muito diferente daquilo. Não, a gente entra na Partolândia, é outro mundo. É outro mundo. Então, assim, foi pra mim uma descoberta, né? E todo aquele ambiente de vida. E muitas vezes não só de vida, de algumas complicações. Então, toda essa questão do acolhimento foi uma fase, assim, muito especial para mim. Nós éramos residentes, né? Então, nós não éramos funcionários da instituição. Então, por conta disso, a gente tinha alguns privilégios. Porque nós não tínhamos uma produtividade a cumprir.
isso nos dava certa liberdade de fazer algumas atividades fora do que é necessário. O que eu quero dizer com isso? Eu não tinha que fazer necessariamente atendimentos de fisioterapia hospitalar, né? Voltado principalmente para respiratória e motora. A gente podia fazer algumas outras atividades. E nesse contexto da maternidade, nós, né, eu e minha equipe, éramos 7 profissionais, um de cada área. E nós desenhamos um plano de ação para as mães que tinham filhos internados na UTI neonatal. E foi muito especial. Então, me aproximei muito, né, da amamentação. Desse pós-parto mesmo. Desse pós-parto imediato, essa parte hormonal da mulher. Verdade. Né, passando por um momento assim. Então, foi ali que acho que começou a acender a chama para a área. Ok. Algumas tendo dores, outras nem tanto. Algumas com ponto, outras não. Né? Então, foi muito legal, assim. E os pré-partos, assim, que eu ficava na sala de pré-parto acompanhando e tal, eu já fui começando a gostar muito daquilo, né? Que legal. Se identificou, assim, então. Sim. Ali você se redescobriu, então. Você falou, acho que é com isso que eu quero atuar. Só que eu continuava gostando do resto também, né? Eu gosto de gente. E aí eu falava, poxa vida. Então, assim, saí formada, né? Especialista em saúde coletiva. E fui trabalhar com isso. Sobre, né? Sim. Coletivo. E você Sim, atende só educação mulheres? Em saúde. Eu atendo só mulheres. Hoje na só mulheres. pélvica, só mulheres. Porque, vamos lá, né? Vamos lá. A especialidade oficial do COFITO, né? Reconhecida pelo COFITO, é fisioterapia em saúde da mulher. Okay. A fisioterapia pélvica é reconhecida dentro da saúde da mulher. Tem um movimento trazendo, né, essa requisição por parte do conselho, né, de reconhecer a pélvica como uma especialidade, porque dentro da pélvica tem-se homens, né? Nós estávamos falando sobre o Outubro Rosa, Sim. Agora nós estamos em Novembro Azul, Sim. né? Então, no Novembro Azul, trata-se aí a prevenção do câncer de próstata, né? E toda uma campanha em prol da saúde do homem, né? E a fisioterapia pélvica trata disfunções que podem aparecer nesse processo de saúde, tratamento, adoecimento, voltado aí para a próstata. Olha porque está na região, né, pélvica. Ligada à bexiga. Bexiga, o abdômen digestivo, mesmo. né, o aparelho digestivo. Então, assim, pode aparecer disfunções e é comum aparecer, tá? Quando você entra aí num quadro propriamente dito, tem às vezes intervenção cirúrgica, ainda que seja minimamente invasivo, é na região, né? Pode, assim, não é incomum que apareça alguma disfunção e na fisioterapia pélvica é tratável, pessoal. Ok. Então, dispara mesmo pro pessoal isso daí, porque o que eu já vi, por exemplo, e aí eu vou até fazer o link com a saúde coletiva e veja só que interessante, né? Eu estava num ambiente da saúde coletiva, né, que era uma associação de pacientes oncológicos em tratamento, então variados tipos, né, homens, mulheres, mais jovens, mais idosos, e a coordenadora desse espaço me pediu para fazer uma avaliação e uma orientação de um homem, um senhor de 84 anos, que teve um câncer de próstata, teve um tratamento e evoluiu com uma incontinência de urina postural. O que seria isso? Quando ele muda de postura, ele tem as perdas de urina. Nossa! E aí, esse senhor estava usando lá fralda, né? E fazendo algumas trocas dessa fralda aí, né, durante o dia. E ele passou. Naquele ambiente, eu não estava fazendo atendimento individual, fisioterapêutico, voltado para a pélvica, certo? Mas eu estava fazendo um atendimento em saúde, de fisioterapia, naquele nível mais primário, vamos dizer assim. E aí, só com educação em saúde, encaminhamento, né? Encaminhamos ele para, na época tem uma faculdade que é vinculada a esse serviço, nós encaminhamos ele para a clínica dessa faculdade, e ele começou a fazer parte dos exercícios em grupo. Fisioterapia pélvica masculina. Em grupo. Uau. Né? Homens e mulheres todos fazendo exercício pélvico. Logicamente, assim, uma atividade em grupo não é a mesma coisa de um atendimento individual, que você, enfim, né, todo mundo estava vestido, entendeu? Isso que eu quero dizer, não foi um atendimento... Mas que legal você trazer essa informação, porque existe. As pessoas desconhecem, né? Existe, eu mesma pessoal. Não sabia. Existe. Existe sim. E assim, o desfecho desse senhor foi algo que me deixou muito feliz, porque ele começou a fazer esses exercícios, então, na faculdade, na clínica dessa faculdade, junto com os alunos de estágio, e ele diminuiu o uso de fraldas para 1 por dia. Né? Então, assim, um resultado maravilhoso.
né? Funciona real, né? Então, foi, assim, é muito legal isso, né? Então, veja só, né? Quando a gente está num coletivo, a gente entender algumas demandas, a gente saber o que orientar para uma pessoa que está com uma queixa, né? E aí você encaminha para um atendimento específico, você conhece lugares que tem disponível esse atendimento, a importância de fazer esse atendimento. Então, a fisioterapia pélvica, ela tem também abordagem para os homens. Uau! Eu desconhecia. Isso é tão importante, né? Falarmos disso. Viu? Você que é homem, não fique com preconceitos. Já passou desse tempo, né? É hora de quebrarmos as barreiras. E que bom que estamos falando aqui, quebrando tabus. Sim. E falando também de fisioterapia pélvica para os homens, o quanto é importante. Sim. Uau, Carol. Então, assim, eu não realizo atendimento masculino, mas tem profissionais especializados já, bem capacitados, que fazem esse atendimento com bons resultados. Para as mulheres que estão nos vendo, o que seria a fisioterapia pélvica, então? O que ela trata? As disfunções? Enfim, o que você pode apresentar aqui pra gente? Então, falando da fisioterapia pélvica, voltada para a saúde da mulher, que Vamos aí é um ver se a gente se bracinho identifica. da fisioterapia em saúde da mulher, né? Uhum. Vamos lá. Escapes de urina, acho que é uma das coisas que a gente hoje está começando a ouvir um pouco mais falar. Então, nós temos os escapes aos esforços, nós temos as urgências. Então, alguns sintomas que chamam atenção. Elas estão divulgando aqui meu @, né? Eu fiz lá um videozinho falando de sinais de alerta de que pode ter uma disfunção de assoalho pélvico. Olha, né? segue lá, doutora Carol, Então... gente. Minha Físio, já tá na tela, obrigada, diretor. Minha Físio, Carolina, tudo junto pra você que nos ouve na plataforma de áudio. Tem vários vídeos interessantes, inclusive sobre esse assunto. E assim, ali eu falo de alguns sintomas que são sinais de alerta. Porque, gente, sintoma não é o problema. Sintoma é um aviso de que tem um problema. Dor, o que você sente é um alerta. O problema é a causa disso daí. E aí precisa de investigação. Precisa passar com o médico, precisa ser feito toda a parte aí, né, de investigação do que está acontecendo. E quando você recebe um encaminhamento para fisioterapia, você faz o que com ele? Tem que ir, né, gente? Tem que ir, pessoal. Entendeu? Eu tenho que ir lá na minha também. Vou lá na doutora Carol. Porque depois do parto, algumas coisas mudam para nós mulheres, né? Eu não sei se você se identifica. Às vezes tem uns escapes do xixi. O que acontece é a incontinência. Qualquer perda de urina, em qualquer quantidade, ainda que seja uma gotinha, ainda que nem chegue a molhar a calcinha, mas você percebeu que desceu um líquido ali, é incontinência de urina. Olha Isso é uma só. classificação. E não é só para as que tiveram nenéns, mas mulheres na melhor idade também acontece muito, né, Carol? E nem precisa. Nem precisa. Nem precisa ter passado por tudo isso. Olha só. Então, assim, hoje a gente tem aí alguns estudos. Espirra faz xixi. Então, espirra faz xixi, tosse faz xixi, risada faz xixi. Se a pessoa tem uma vontade que é imperativa, que a gente chama isso de urgência. Ou seja, a vontade é tão forte, a pessoa não tem nem coragem de esperar para ver se consegue segurar e corre para o banheiro. Isso é uma urgência miccional. Isso é também um sintoma, tá? Que mais? Sensação de peso na região da vagina, ou seja, parece... O relato, vou falar aqui, né, entre aspas. A frase é, parece que tem uma bola na minha região pélvica, eu sinto algo pesado, tá? Isso pode ser a descida de um órgão pélvico, que é o que a gente chama de prolapso de órgão pélvico. Não acredita que minha avó teve que operar? Com Então, quase 90 que bom anos. que você falou sobre isso. Vamos lá, a maioria das pessoas pensa que esse tipo de quadro é só cirurgia que resolve. Minha gente, resolução 2025, atualização mais nova que temos, né? Aí a nível mundial. O tratamento de escolha prioritário é fisioterapia pélvica. É treinamento da musculatura de assoalho pélvico. Para tratar prolapso de órgão pélvico de qualquer nível. Até os que já estão pra fora ali. Até os que estão É que no caso dela, grau 4. Teve que... Tá? Então, aí o que acontece? Por que isso? Porque as recidivas de cirurgia são muitas. É muito grande essa taxa de recidiva, ou seja, a mulher vai lá, passa por uma cirurgia dessa, que não é uma cirurgia tranquila, a recuperação dela é bem, assim, delicada, né? E aí, depois de um tempo, se você não trouxer funcionalidade para o assoalho pélvico, assoalho é o quê? É suporte, não é? E aí, você não traz funcionalidade para essa musculatura, o que vai acontecer? Começa a descer de novo.
ou desce outro órgão pélvico, né? Então, assim, Sério isso, né? exercício é assim, graças a Deus, agora tá ganhando os holofotes aí no universo científico, né? Com respaldo aí para mostrar mesmo a efetividade, tá? Essa questão também do nosso tema, da fisioterapia pélvica, envolve também a saúde sexual da mulher, mulheres que Também. reclamam muito de dores, às vezes achando que estão com diagnóstico de endometriose, e muitas vezes não é endometriose, é alguma complicação aí que derivou. Acontece isso, Carol? Acontece, tá? Nós temos, então, também uma das linhas aí, né, da fisioterapia pélvica que trata as disfunções sexuais, né? Então, a gente sabe que a relação sexual, ela tem 5 fases. Então, qualquer alteração em uma delas é uma disfunção sexual, né? E aí, o que acontece na maioria das vezes? É um assunto muito velado, é uma região muito íntima, não se fala. Da perda de urina já não se fala. Da bexiga para fora, pouco se fala. Imagine sobre as alterações na relação íntima. Vamos ouvir cada vez menos, né? Então, assim, dor, gente, nunca é normal. Tá? Pode ser comum, mas não é normal. Tá? E é válido procurar atendimento para. Porque a sexualidade, essa área da nossa vida, ela é importante para o nosso bem-estar completo. E o nosso bem-estar completo é que é saúde, né? Não é ausência de doença. Então, é bem importante olhar para isso com carinho. Hoje Né? as mulheres, você sente que no seu consultório estão falando mais sobre o assunto ou ainda precisamos quebrar algumas barreiras? Enfim, estamos um pouco amarradas às, talvez, crenças antigas ou mesmo vergonha? O que você sente? Eu acho que temos um pouco de tudo. Né? Então, eu já tive, por exemplo, paciente jovem que chegou por uma queixa abdominal, voltada aí para uma reabilitação mais abdominal. E na avaliação, como a gente acaba linkando, ela trouxe dificuldades relacionadas à área sexual. E aí, aquela história, eu fui encaminhada, mas não fui atrás. É algo que eu evito mexer. Tá? Então, assim, não é um tratamento exclusivamente fisioterapêutico, físico. Né? Então, nós precisamos ter todo o olhar para a parte emocional, olhar o histórico. E, infelizmente, tem muitas vezes, né, essas disfunções podem estar ligadas a traumas, né, histórico de coisas ruins que possam ter acontecido na infância, né, os abusos, infelizmente, assim. Então, muito sério isso. É muito sério, muito delicado e muito necessário também de tratar, né? Mas precisa ser em equipe, né? Não dá para tratar sozinho. Na verdade, nada a gente consegue tratar sozinho, porque até as incontinências, constipação, por exemplo, também é algo que a gente trata na fisioterapia pélvica. Constipação é que não vai no banheiro. O famoso sou ressecada. Tá? Então, assim, os sistemas, gente, a musculatura, eu acabei não trazendo o modelo, né? Mas na próxima a Carol vai trazer. Numa próxima eu trago pra gente ver. Então, os 3 sistemas passam no mesmo grupo muscular, no nosso assoalho pélvico, né? Nós estamos falando aí das mulheres. Então, nós temos aí os 3 sistemas passando no mesmo grupo muscular, né? Nós temos o sistema digestivo, o sexual reprodutivo e o urinário. Tudo pertinho. Então, quando você for passar numa avaliação de fisioterapia pélvica, vai ser perguntado sobre os 3 sistemas. Estão interligados. Estão interligados. Então, por exemplo, eu tenho paciente que tem reações engraçadas quando eu mostro a escala de Bristol, que é a que a gente usa para ver como que tá a consistência do seu cocô. Por quê? Porque eu preciso saber se o seu cocô ele tem um aspecto mais sólido, se ele é mais líquido, se ele é em bolinhas. Se ele boia, se ele afunda. Não tem nada a ver. Pode ser. Tem pode gente ser que a gente... Mas assim, eu digo, o aspecto a gente mostra uma imagenzinha, um desenhinho, a pessoa classifica a saúde na maior parte das vezes como que é. Qual que é a sua frequência de fazer cocô? A gente precisa saber. Porque tudo isso vai nos dar pistas do que está acontecendo naquela musculatura, naquele segmento. A gente não consegue tirar, sabe? Isolar. Cólicas menstruais também tem a ver com esse assunto? Cólicas menstruais são abordadas na pélvica, tem relação. Nós temos, sim, algumas abordagens para contribuir nesse tratamento, mas é bem multi também. Como a endometriose. A endometriose, inclusive. Tá? A endometriose, o que acontece? Pelos focos, né, de aderências internas,
Muitas vezes, como a gente tem o tecido facial, que é como se fosse uma redinha, né? Que conecta todo o nosso corpo, envolve nossos órgãos, nossos músculos. Então, muitas vezes tem um tensionamento na região do assoalho pélvico também. E aí aparecem sintomas ali, né? Que podem ser necessariamente no assoalho pélvico, nesses 3 sistemas que nós conversamos, ou algum outro, por exemplo. Nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande no movimento do meu quadril direito. Da coxa femoral direita. Quando você vai ver, é por conta de alguma aderência que teve uma contratura ali na região do assoalho pélvico. E aí, como a cadeia muscular ela acaba sendo toda interligada, a disfunção, o sintoma, aparece lá na perna, lá na coxa. Caramba. Então, assim, tudo precisa ser avaliado com muito tato, com muito cuidado, todo detalhe é importante. Depois que você dá o diagnóstico para sua paciente, mais ou menos quantas sessões? Tem uma base ou cada paciente é uma paciente? Cada paciente é uma paciente. E por quê, gente? Vamos lá. Nós estamos falando de pessoas, certo? Certo. Cada uma vai ter o seu grau de entendimento, o seu grau de abertura, de aceitação para aquilo que está acontecendo, quanto ela veste a camisa do próprio tratamento, tá? Porque, assim, o físio, nós somos importantes, né? Nós temos a responsabilidade de trazer aí toda a parte técnica com muita responsabilidade para tratar aquela queixa. Mas quem tem que fazer o dia a dia é quem está recebendo. Então, por exemplo, vou tratar uma incontinência de urina. Um dos pilares para esse tratamento é a mudança de comportamento urinário. Consumo de água. O que você acha que é a primeira coisa que uma mulher que perde urina para de fazer? Beber água? Sério? Para de beber água. Se for alguma coisa relacionada a uma atividade, para de fazer aquela atividade. Eita. Coloca um absorvente. E aí vai dormindo com o leão. Uhum. Entendeu? Entendi. E aí, assim, um dos pilares, assim, necessários, indispensáveis é a mudança de hábito. Então, uma das ferramentas que a gente usa chama diário miccional. Né? A gente pode fazer um mini diário de um dia, ou então de 3 dias, ou de uma semana. E aí, a gente precisa que anote quantidade de xixi que fez, se teve perda, se não teve, se teve troca de absorvente, se não teve. Se acordou à noite para fazer xixi ou não. Olha só. Porque uma coisa é o que eu acho, outra coisa é a evidência, né? Eu posso achar que eu bebo muita água. Aliás, amor, saúde. Saúde, Tintim! Saúde, pessoal. Bebe aí também. Beba água. Boa, Carol. Eu posso achar que eu bebo água o suficiente. Mas aí é só a minha percepção. Eu não tenho certeza. Anotando é que a gente vê. É verdade. Tá? É verdade. Consumo de alguns líquidos que são mais irritadiços para a bexiga, para a musculatura do detrusor, né? Coisas com cafeína, chamate, café, chimarrão, refrigerante, álcool. Então, assim, é tudo coisa que a gente precisa ter em detalhes, né? Uma pessoa que tem urgência, a gente vai precisar rever esse consumo de cafeína com certezíssima. Questão de postura, mulheres que trabalham às vezes muito tempo sentadas, interfere também no assoalho pélvico. É mesmo? Olha, tem um vídeo bem legal que a nossa produção separou aqui, da Carol, falando sobre isso. Já tá no pente, diretor, vamos colocar então, aí depois a Carol já comenta, vamos lá. Olha a postura dela no celular, toda curvada, parecendo uma vírgula. É melhor rir do que chorar, né? Olha aí, olha esse pescoço. Arruma essas costas. Vamos. Olha a pelve, assoalho pélvico aí, abdômen, tudo sofrendo. Vamos. Muito bem. E o pescoço, a cervical? É, seu pescoço. É o olho que vai no celular ou o celular que vai no olho? Ah, bem melhor. Isso, muito bem. Agora de pé, né? Olha lá. A pelve lá na frente. Os ombros pra frente, toda tortinha. É, você mesmo. Vamos lá arrumar isso daí? Isso, a linha. E o pescoço? É, o pescoço. É o celular que vai nos olhos. Muito bem. Eu gostei demais. Gostou? Tá lá na rede social da Carol, minha fisio...
Carolina, tudo junto. Vai assistindo o vídeo, a gente vai se arrumando, né, gente? Vendo que tá tudo errado. Primeiro, quase ninguém faz isso. Eu não faço, confesso. Eu vejo Ninguém assim. vai fazer, gente. E assim, o vídeo, na verdade, ele foi uma provocação mesmo da minha parte, tá? Porque assim, logicamente, acho que é impossível, né? A gente se colocar ali A postura o sempre, tempo né? todo, em todo momento. Mas acho que foi até pra refletir o quanto de tempo a gente fica nesse celular, né? O quanto a gente tá desenvolvendo disfunção de cervical mesmo, alterações aí fixas, rígidas, né? Eu vejo aí, eu dou aula de pilates também, e aí quando você vai fazer um exercício deitado, você percebe muitas vezes, tem gente que tem isso daqui, ó, e não consegue mais Se deitar, ajeitar. assim, numa superfície reta, né? E é algo que vem crescendo, né? Então, assim, é lógico que eu sei que ficar com o celular aqui na frente, né? Sei lá o quanto for, impossível, né? O tempo todo. Imagina, daqui a pouco é disfunção de ombro que vem aí, né? Então, foi uma provocação, na verdade, pra gente começar a se perceber mais, né? E quanto tempo a gente fica nessa postura, né? Faz muita diferença. Quanto tempo esse celular também tem tomado nossa atenção? Então, foi uma provocação um pouquinho mais profunda, não Mas foi só... legal, foi ótimo, adoramos. Ó, perguntinha aqui que mandaram da produção pra gente. Travesseiro alto também pode interferir? Pode. Na verdade, assim, colchão, tipo de travesseiro, a postura que fica deitado, né? Tem gente que gosta de deitar de barriga pra baixo. Não sei como e consegue. aí, então, assim... Rafael tem problema sério na coluna por causa disso. Então. Eita, não pode. É legal ficar dormindo com aquele salsichão, sabe? Aquele travesseiro salsichão? Abraçada. Abraçado. É bom. Aquele pode ser, porque Pode. você tem um apoio aí pra perna, consegue ficar, né, numa postura lateralizada. Então, ele acaba ajudando, né? Numa posição A questão melhor. do travesseiro muito alto, em que ele prejudica a nossa cervical mesmo? É porque a gente fica aqui, né? Tudo que for demais vai ser ruim. Então, assim, também é avaliável, né? Precisa ver pessoa a pessoa. Pode ser, o que é alto pra mim pode ser não alto pra outra pessoa, É né? verdade. Então, assim, a gente tem algumas médias ali, mas eu acho muito válido o investimento dentro de uma avaliação. Então, por exemplo, sabe, eu vou comprar um travesseiro adequado pra mim? Eu acho que é um investimento que vale a pena. Eu também. É verdade. Sabe? De um material que seja bom, que vá acomodar bem. É a sua saúde, né? É a Sim. nossa saúde, né? Sim. Às vezes a gente investe num aparelho eletrônico, né? Numa joia, mas quando fala em saúde, ixi, A gente posterga. E eu falo a gente porque eu sou gente também, né? postergamos. Então, eu acho que o que estamos fazendo aqui, falando dessa questão de informação mesmo, levando para vocês, mulheres, se você de repente identificou algum desses sintomas, né, que a doutora Carol comentou aqui, procura ajuda, vai na sua ginecologista, peça encaminhamento, fala, ó, tô sentindo isso, aquilo, né, e se porventura tiver com vergonha, chama uma amiga, alguém, um apoio para ir junto, né? Sim. E assim, gente, uma coisa que me preocupa, né? A internet, eu acho que ela é um canal aí muito positivo de informação, mas a gente tem que tomar muito cuidado com informações Demais. que não procedem. Ah, Então, por exemplo, quando eu vejo alguns vídeos, com todo respeito aí, né? De faça o exercício desse jeito, pélvico, né? E, por exemplo, associando a fortalecimento de interno de coxa, né? Apertar a bolinha. Outro dia eu tava procurando alguns equipamentos para o consultório, né? No Mercado Livre, assim, eu coloquei, eu acho que era o treinador perineal. Treinador perineal é um dispositivo que a gente usa que ele é uma anteninha, ele tem toda uma proposta terapêutica, né? Ele pode ser orientado, né, quando você tá num processo terapêutico com um fisioterapeuta pélvico, você pode fazer ele em casa, tudo mais. Eu tava procurando para comprar. É pra quê? Pra parto? Não, é para treinamento da musculatura de assoalho pélvico mesmo, né? Ele é um biofeedback visual, porque ele tem uma anteninha e quando tem contração e relaxamento, você consegue ver a anteninha subir e descer e aí ele é intracavitário, né? E aí sai a anteninha e tudo mais. Eu tava procurando ele de uma marca específica, tal. No que eu joguei treinador perineal, me apareceu um dispositivo que parece uma borboletinha assim, que é para pôr no meio da perna e ficar abrindo e fechando a perna.
Aí eu quase tive um lapso de nervoso. Falei, como assim estão vendendo isso como treinador perineal? O períneo é lá dentro, ele é uma musculatura interna. Quando a gente... Sabe quando a gente faz a força pra segurar o pum? O pum na reunião de trabalho, sabe? Comeu feijoada, tá com gases, andando e faz aquela força que não passa nem uma agulha. Tá no busão. Aquilo é contração de assoalho pélvico, entendeu? Ok. Fechar a perna não segura o xixi. É verdade. Fechar a perna não segura o cocô. E aí, a hora que eu vi aquele treinador lá vendendo e tal, e o pessoal, olha, eu vi isso aqui pra comprar. Eu falei, pelo amor de Jesus, que vai voltar. Não faça isso. É 50 conto, mas é 50 conto jogado no lixo. Pra assoalho pélvico. A não ser que você queira fortalecer ali os internos de coxa. Aí tudo bem. Isso que é muito importante, você procurar um profissional, gente, qualificado. Eu não sei de onde você está nos vendo, nos ouvindo, qual cidade estamos na internet, estamos no mundo, né? Sim. Inclusive tem pessoas de outros países que nos acompanham. Então, procura sempre um profissional qualificado, peça indicações, veja os conteúdos, Sim. pesquise em fontes seguras, né? Não é jogar no Google e caiu aqui, você não sabe nem de onde que estão falando aquele artigo, enfim. Isso que a Carol tá falando aqui é muito sério e muito importante, principalmente para nós mulheres, que muitas vezes nos pautamos em influencers, em achismos, e não é assim, é um assunto sério, né? A Carol estudou anos para estar trazendo aqui um conteúdo, para estar ajudando tantas mulheres ao longo desses 13 anos aí de carreira. Então, é um assunto muito sério, que merece toda a nossa atenção, nosso respeito, nosso cuidado. Então, não brinque com o seu bem mais precioso. E outra coisa, assim, Que é a sua até saúde. finalizando esse assunto dos exercícios, né? Existem alguns tipos de incontinência de urina, quando elas estão associadas aí para urgência, né? Uma hiperatividade da musculatura, que é quando, por exemplo, a bexiga, ela tem a função de estar relaxada quando ela está enchendo, armazenando urina, e de contrair quando é a hora da micção. Às vezes, ela tem uma alteração nessa função e ela contrai em hora errada, por isso que tem perda. E exercício mal executado de fortalecimento pélvico, o famoso aperta, contrai, relaxa, de forma desgovernada, sem avaliação, sem nada, pode piorar esse tipo de quadro. Caramba! E aí o que me preocupa é isso, de ver esse tipo de conteúdo, né? A gente, poxa, pode piorar o quadro da pessoa. A pessoa tá lá, segura o xixi, solta o xixi, segura o xixi. Eu já vi isso. Já fiz também, tá? Quem nunca? Não, Mas isso lá atrás, tá, gente? Mas é muito importante, mais uma vez, o quanto é importante nós darmos vozes a pessoas assim como a doutora Carol e tantos outros profissionais sérios e qualificados que levam com muita seriedade esse assunto, porque com saúde não se brinca, né, Carol? Sim. O que muitas vezes você acha que está fazendo e melhorando a sua saúde, pode estar fazendo totalmente ao contrário. E refletir lá na frente, né? Ou não, já ir refletindo ali nesse momento. O que você diria, então, para essa mulher que, de repente, apresenta algum sintoma e que ela conseguiu, através do nosso papo, identificar como que ela precisa desse trabalho de fisioterapia pélvica? O que você diria para ela? Então, assim, nós temos alguns caminhos para pensar, né? Então, se a gente estiver falando de uma pessoa que vai usar o seu convênio, que vai usar a rede pública e tudo mais, a política para chegar no fisioterapeuta é o encaminhamento, né? Então, passar com o profissional médico, né? Partilhar lá o que está acontecendo, para ele poder também abordar, né, da parte clínica o quadro e fazer o devido encaminhamento. Tá? Mas fisioterapeuta não precisa de encaminhamento para atuar. Então, por exemplo, identifiquei, quero passar numa avaliação, eu posso procurar um fisioterapeuta propriamente dito? Posso. Ok. Tá? Então, assim, acho que o principal é pensar em procurar atendimento, avaliação. Precisa entender o que está acontecendo para que tenha uma abordagem assertiva. Você me perguntou de número de sessões, por exemplo. Isso vai variar muito. Tá? Mas vamos dizer aí, uma incontinência de esforço, né? Que é aquela do espirra, escapa, faz uma força, escapa, né? Quando aumenta a pressão intraabdominal, que tem as perdas, a gente tem resposta boa aí em, sei lá, uns 3 meses no máximo, vai. Uau. Então, assim, tem mulher que responde muito antes. Mas o que eu quero dizer é que a gente não tá falando de... Igual a neuro, né? Uma pessoa que tem um AVC, ela acaba fazendo fisioterapia para sempre, né? Na fisiopélvica, a gente tá falando de uma incontinência de esforço, como eu citei no exemplo, a gente não tá falando de fazer fisio uma vida inteira.
A gente tá falando de tratar e alta, e segue a vida. O que te deixa muito feliz também, né? Sim. Para essa mulher que está grávida, vai ter neném, ou tá planejando aí um parto natural, ou de repente não. Cada mulher, né? Cada uma. Ela também pode fazer fisioterapia pélvica, até mesmo para as mulheres que querem, de repente, partir para uma cesárea, não sei, enfim. Gente, adoro fisioterapia pélvica voltada para gestantes. Amo. É muito gostoso atender gestantes, né? E depois que eu também estive grávida e tive a minha filha de parto normal, sem episiotomia, mesmo sendo estreitinha, não sei o que tal, 6 horas de parto, assim, funciona, tá? O que a gente tem de evidência e o que a gente tem de ação voltada para isso, funciona, tá? É garantia que eu vou conseguir um parto normal? Não. Por que que não? Porque são 2 corpos, vamos lá. É um corpo humano trazendo vida a outro, né, corpo humano, com a ajuda de outros humanos. Então, assim, tudo é muito dinâmico. Pode ter uma complicação, pode ter alguma coisa que acontece no meio que não vale a pena investir, mas, né, dedicar mais oportunidade para um parto normal? Pode. E aí, a gente tem a cesárea que tá aí para salvar vidas mesmo, para possibilitar a chegada desse bebê, né? Da saúde da mãe e do neném, né? Sim. Então, a fisiopélvica na gestação, a gente trabalha desde essa parte, assim, do preparo do corpo da mulher para evoluir essa gestação. Por quê? Aumenta peso, aumenta volume, a sobrecarga, né, nas articulações, Tá os carregando uma ligamentos vida, ficam né? mais maleáveis. Então, a gente tem algumas estratégias para também controlar os desconfortos que vêm junto, aquela dor baixa, púbica, né, a lombalgia que vem, a dor na lombar. É tudo coisa que a gente tem conduta na fisiopélvica para tratar, para que você possa desenvolver sua gestação o mais confortável possível. Boa. Laser terapia também tá na Laser função. terapia o laser, ele é um equipamento, né, que a gente pode usar na físio, né? E todas as áreas da físio, inclusive na pélvica, a gente também tem, né? Vai ser usado aí dentro da avaliação, a gente vai ver muito bem se vai ter realmente benefício para o que estiver sendo tratado, no que estiver sendo abordado, né? Então, tudo frente à avaliação, tá? Mas ele é um dispositivo que a gente pode usar na fisiopélvica também. Boa. Olha, eu queria agradecer imensamente. A hora voou. Passou já, Carol. Vou ter que voltar. Vai ter que voltar para a parte 2. Olha, Carol, eu agradeço muito. Você que perdeu, depois você volta lá do início. Falamos aqui, claro, né, um resumo do resumo. É um assunto que renderia horas, não é mesmo? Mas falamos aqui um pouquinho do trabalho sério que a Carol tem com muitas mulheres, né? Falamos um pouco da fisioterapia pélvica, de como que podemos alinhar a nossa saúde, ajustar algumas coisas aí na nossa saúde, né? Não só para o pós-parto, para o pré, enfim, mas para você, mulher, você que sente que está com alguma... Como que eu posso dizer, Carol? Algum alarme. Algum alarme, Algum boa. sinalzinho ali de que pode ter algo em disfunção, né? Isso, nunca é tarde para procurar ajuda. Quanto antes, melhor, né, Carol? Não vai sair de mão abanando aqui do podcast Unifacamp, não. Temos um presentinho para Carol. Oba! Carol, com muito carinho da nossa instituição, para você... Tá bom? Pra você levar. Mostra aí que tem coisa aí dentro. O pessoal, sacola não está vazia. Pode mostrar o que você ganhou aí pro pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu vou mostrar. Não, pode mostrar, pode mostrar. Ó, pessoal, lá. ganhei aqui, Ganhou o troféu do Márcio, troféu. obrigada. Oficina Print, comunicação visual, você que quer, Olha, ó, eu ganhei um troféuzinho. diploma. Ganhou, tem um certificado aí dentro. Nossa, gente, eu tô muito chique, eu vou voltar. Gostou, Carol? Carol, esse é o primeiro podcast ou você já foi em algum Eu outro? já fiz um outro também. Ah. Aqui, ó, um brigadeirinho. Ai, que delícia! Hoje brigadeiro da Fabi e Júlia. Meu doce preferido. Fabi e Júlia, Muito obrigada, gente. viu? Assim, Muito- vocês podem ter certeza, eu volto mesmo. Ai, ótimo, por favor. Vou agradecer aí aos nossos patrocinadores que também presentearam a Carol. Fabi e Júlia, obrigada, viu? Brigadeiros, não tem como errar, né? Pão de mel, brigadeiros, Uma vocês são delícia. incríveis. Você que tá pretendendo aí fazer uma festa, reunir os amigos em casa, ou você é profissional, assim como a Carol, né? Tem a sua equipe, os seus colaboradores, faz um docinho lá, encomenda com as meninas, dá um agradinho pro pessoal, ou mesmo pra você, né? Não é pra ficar comendo direto
direto, mas você pode encomendar com a Fabi e Júlia de vez em quando, não tem problema nenhum, tá bom? Eu sou cliente, eu adoro. Olha lá, ó, Fabi e Júlia Doces. Entra lá na rede social e veja todas as opções das meninas. E muito obrigada ao Márcio também, que fez esse troféuzinho. Márcio, faz um pra mim, deixa lá na minha casa, porque ele é muito fofinho, é meu xodózinho. Então, de repente, você quer fazer um totem aí? Você que tem o seu estabelecimento, né, Carol? Pode colocar. Lá no consultório vai ficar bonito. É, o QR Code, de repente, pro pessoal. O Pix, QR Code. Ou a rede social, você coloca ali. Ou se você também, assim como nós, tem um podcast, faz um troféu lá com o Márcio, para você presentear os seus convidados, os seus entrevistados. Ó, Oficina Print, tá bom? Entra lá que tem um monte de coisa bacana. Troca a fachada da sua loja. Coloca uma fachada bonita, iluminada, né? Vai ficar mais bonita ainda. Fala lá com o Márcio que ele dá um jeito pra você, tá bom? Muito obrigada à nossa Unifacamp também por essa oportunidade, a nossa nova gestão, tradição, inovação, transformação. Isso é Unifacamp. Carol, seus agradecimentos finais, às suas pacientes, sua família, fica à vontade aí nessa câmera, ela é sua. Gente, agradeço minha família, em primeiro lugar, né? Meu marido, minha filhinha. Beijos. Que sempre me apoiam, me dão força aí nessa trajetória profissional. E são a minha motivação, né? Meus pais. Então, todo mundo que eu encontrei na minha caminhada de formação, né? Meus professores aí, mestres, né? Com muito respeito, sou realmente grata. Meus colegas. E, gente, quem ensina o fisioterapeuta a ser fisioterapeuta realmente são os pacientes. Então, um beijo especial para todas as famílias que eu já estive, né, aí no meio, que eu pude fazer parte da história, trazendo um pouco mais de qualidade de vida aí. E é isso. Fico disponível também, quem quiser me procurar, né? Nas minhas redes sociais tem meu contato, pode entrar em contato. Vou né? agendar uma consulta. Isso, e para tirar dúvidas também, ideias de vídeos, Boa! que agora eu tô Viu? nesse movimento de construir uns conteúdos aí que venham, né, a ajudar mesmo. Agrega, e é fácil de trazer entender, é da hora, é muito legal. Segue lá, ó, Minha Físio, Carolina, tudo junto. Isso mesmo, Tá sua bom? físio. Legal. Pessoal, rolou alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pode mandar aqui no YouTube, depois a gente encaminha pra Carol ou mesmo na nossa rede social. Aí ela respondendo, a gente encaminha novamente pra vocês, tá bom? Muito obrigada, até o próximo episódio, valeu demais, se cuidem da sua saúde, principalmente você, mulher, tá bom? Um beijo no coração, Carol, obrigada, tchim, tchim. Bebam água, gente. Bebam água. Por favor. Valeu, tchau, tchau.